As dores, né, ou as doenças psicossomáticas são sempre aquelas dores ou doenças ou desordens que estão associadas em relação à mente e corpo. Então, são desordens da mente, são desordens emocionais, psíquicas, que vão reverberar no corpo físico. Então, quando a gente está com alguma desordem emocional, tá com algum probleminha, a gente tem aquela válvula de escape, ou é enxaqueca, ou é uma dor nos rins, ou uma dor na coluna, ou um mal-estar gástrico. Quando a gente fala de psicossomático, a gente está falando de psico, né, do psique, do soma, do corpo, e de somatizar essas desordens sem conseguir organizar de uma maneira saudável para a gente ter uma vida mais leve e mais tranquila. Quando a boca cala, o corpo sente, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Então, muitas vezes, quando a gente não se posiciona de maneira correta, a gente vai sentindo o nosso corpo. E a gente sente muito também na parte muscular. Então, tensões do dia a dia vão reverberar no corpo como tensão muscular. Muitas vezes a dor de cabeça é causada por uma tensão muscular muito grande. Muitas vezes as dores na cervical, nas costas, vêm por conta dessa tensão muscular que a pessoa é acometida por conta do estresse do dia a dia, da ansiedade, né? De não conseguir reagir às emoções de uma maneira saudável. É importante que vocês saibam que emoção e sentimento são coisas distintas, né? Apesar de estarem ligadas. Então, emoções, elas são inconscientes, elas acontecem sem a gente comandar, né? O medo, a raiva, a alegria. Porém, quando essas emoções a gente não consegue administrar corretamente, elas podem sim causar uma desordem e reverberar no corpo físico. Então, a emoção ela é inconsciente e o sentimento é o que a gente sente em relação àquelas emoções. Você sentiu medo e aí foi para casa com medo e alimentou aquele medo e teve pesadelo. O sentimento que você teve em cima dessa emoção do medo, o que você sentiu em cima dessa emoção, se você não conseguir administrar de maneira correta, ela vai causar, ela provavelmente, tá, gente? Eu não vou aqui sempre bater o martelo, mas provavelmente ela vai causar danos, inclusive no corpo físico, que são os danos psicossomáticos. A tristeza é uma outra emoção que ela precisa ser muito bem administrada, porque de repente num momento de luto, a pessoa ter a tristeza, sentir a tristeza é saudável e é natural, né? Quem de nós consegue ficar numa alegria com a perda de um ente querido, ou até de um pet, enfim, ou a perda de um emprego, é natural a tristeza. Mas quando a gente não consegue administrar o sentimento em relação à emoção tristeza, ou seja, a gente está sempre alimentando a tristeza e pensando na tristeza o tempo todo e vivendo em torno da tristeza, né? A tristeza está aqui, a gente está rodando o tempo todo em volta dela, sem conseguir enxergar as coisas, as outras áreas da vida que está bem, que está correndo bem. A gente pode entrar até numa depressão, porque a gente não consegue sair daquele mecanismo do sentimento alimentando a tristeza e pode sim gerar uma depressão, até uma depressão severa. As pessoas que não conseguem administrar o estresse, a ansiedade, pode desencadear também inúmeras patologias, inúmeras desordens que vão reverberar no corpo físico. A enxaqueca, a dor de cabeça, as cefaleias em geral e as dores na cervical e na região do trapézio são bem características de pessoas que sentem esse estresse no dia a dia.
A ansiedade e o estresse também por conta do trabalho. Hoje a gente fala muito sobre a síndrome de Burnout, que é uma síndrome de estafa generalizada, né? Tanto física quanto emocional. É aquela estafa estressante. Antes ela estava muito relacionada a trabalho, emprego, mas hoje a gente tem a síndrome de Burnout materna, pelo excesso de trabalho materno, as mulheres hoje em dia, elas trabalham fora, elas cuidam da casa, elas têm outras preocupações que alguns anos atrás, que algum tempo atrás não tinha, que era super normal a mulher ser dona de casa. Hoje em dia muitas mulheres são provedoras, né? São chefes de família, muitas mulheres são mães solteiras. Eu sou mãe solteira, eu me divorciei, meu filho ainda era bebê, e eu sei o quanto isso é desgastante, porque a gente, além de ser o provedor da casa, a gente tem que administrar a parte da educação, do amor, do cuidado e todo o trabalho, mas toda a nossa vida, né, pessoal, mas a vida profissional, mas a vida materna. Então a gente, dentro da maternidade, a gente encontra esse nível de estresse muito grande e a síndrome de Burnout associada à maternidade. Então não é só o trabalho, a pessoa chega à estafa pelo dia a dia, pelos desgastes do dia a dia. Então a gente tem esse cansaço, essa estafa que vai reverberar no corpo. Quando a gente está mais estafado, mais estressado, a gente tem, é natural que a gente tenha a imunidade mais baixa, né? Quando a gente está triste, quando a gente está para baixo, é natural que a imunidade fique mais baixa. Então a gente, mesmo passando por situações complicadas, por dias mais difíceis, a gente precisa colocar o nosso ânimo, a gente precisa encontrar meios de melhorar essa desordem para que a gente possa ter uma vida mais saudável e inclusive prevenir determinadas doenças, prevenir determinadas desordens que pode aparecer no corpo. Existem inúmeros motivos da ansiedade, tá? Muitas vezes ela pode acontecer de forma externa, como pode acontecer de forma intrínseca, ou seja, a gente alimentando pensamentos. Normalmente isso é natural quando a gente está com problema, a gente fixar o nosso pensamento só naquele problema e esquece as maravilhas que o universo dá pra gente, esquece as maravilhas que a gente recebe do universo, que a gente recebe da vida. Quando a pessoa está num nível de estresse, num nível de ansiedade muito grande, né, num nível de pânico, de medo, a gente tem uma liberação, uma descarga de cortisol e de adrenalina, que são dois hormônios que, quando eles não estão em equilíbrio, quando eles estão o tempo todo numa quantidade maior do que deveria no corpo, eles vão causar desordens, sim. E quando a gente trabalha com a massagem, além do tratamento físico, a gente consegue tratar de maneira saudável a parte emocional. Quando a pessoa relaxa, quando a pessoa melhora a qualidade do sono, quando a pessoa consegue se conectar com ela mesma, ela consegue melhorar os hormônios de bem-estar através da massagem, que é muito importante para ajudar no relaxamento, para ajudar no crescimento pessoal do nosso cliente, porque quando o nosso cliente relaxa na nossa maca e ameniza as dores, ele está sentindo amenizar as dores físicas, mas também está sentindo amenizar aquelas dores emocionais, as dores que somatizam e a pessoa sente no corpo. Eu espero que todos vocês, independente de ter a sala de atendimento ou de atender em domicílio, criem sempre uma atmosfera relaxante, tá? Então, quem trabalha com difusor, o óleo de lavanda é um óleo coringa, tá, gente? Então, comprem um óleo de lavanda sempre para atuar no trabalho de vocês. Esse é um óleo coringa que eu indico para todos vocês, porque a lavanda, ela relaxa. Como aqui a gente está falando de problemas de somatizar, né, determinados problemas que geram dores físicas e dores emocionais e algumas patologias, muitas alergias têm o fundo emocional, tá, gente? Quando a gente fala de doenças psicossomáticas, de dores psicossomáticas,
Todas as dores que não têm um motivo médico para existir, elas podem ser consideradas psicossomáticas, porque às vezes os sintomas, né, a doença não apareceu por uma causa psicossomática, mas a dor exacerbada é desencadeada por um problema psicossomático. Quando a pessoa recebe o tratamento de massagem, é um tratamento que vai trabalhar em conjunto com o tratamento médico. Quando a gente fala de patologias, que a gente fala de doenças, a gente faz um trabalho complementar com o médico. Então, se a gente está trabalhando com depressão, se a gente está trabalhando com ansiedade, com síndrome do pânico, com fibromialgia, a gente está num trabalho multiprofissional, a gente está essencial no tratamento do nosso médico, do nosso cliente. E a gente, para isso, precisa de uma autorização médica e, de preferência, que a gente tenha um diálogo com o médico para a gente compreender como que aquela pessoa está respondendo ao tratamento nosso também. A gente trabalha com a área da saúde, a gente cuida, a gente trata e muitas vezes a gente cura. E para isso a gente precisa ter conhecimento, investir em conhecimento e saber atender esses pacientes. Eu vou apresentar para vocês agora algumas ferramentas que nos ajudam no relaxamento, né? Claro que sempre as mãos, gente, massagem é toque, tá? Massagem é isso aqui. A nossa profissão é maravilhosa, porque se você tem o conhecimento e você tem as suas mãos, você tá carregando o seu trabalho, você tá carregando a sua clínica em você. Gente, além das nossas mãos, eu vou apresentar para vocês o bambu terapia. Essa ferramenta aqui, normalmente vem 2 de cada, né? São 6 bambus que vem no kit e ela é maravilhosa. A gente consegue, através dos bambus, massagear, alongar. Eu aqueço os bambus, aqueço pode ser em cinta térmica, pode ser na manta que aquece as pedras, e o quente, ele relaxa muito bem. Então, a gente consegue fazer movimento de relaxamento de trapézio, de pescoço, a gente consegue relaxar a parte toda podal, a gente consegue relaxar o corpo todo da cliente usando o auxílio dos bambus. Outra técnica que a maioria de vocês conhecem e é maravilhosa são as pedras quentes, né, gente? E a terapia com pedras quentes, ela é muito buscada porque tem um marketing muito grande dos spas em relação às terapias com pedras quentes. Então, a gente tem uma venda muito fácil da terapia com pedras quentes e a gente tem um resultado fantástico, porque a gente consegue também massagear e relaxar o corpo todo do nosso cliente. O que eu indico é que entre um cliente e outro vocês lavem as pedras de vocês e sempre que vocês puderem coloquem elas para pegar sol, para poder trocar essa energia com a natureza. Isso faz diferença sim, tá bom, gente? A gente trabalha sempre com essa troca de energia com o nosso cliente. As pindas, gente, muita gente fazendo curso de pinda, então as pindas, elas são fabricadas por nós mesmos. Eu gosto de fabricar as pindas elas não são reutilizáveis para outras pessoas. As pedras, os bambus, a gente higieniza e a gente reutiliza. As pindas não, elas são de tecido e aqui dentro tem sal, tem ervas e tem óleo essencial. O óleo que a gente utiliza é o óleo em relação à necessidade do nosso cliente. Como eu dei exemplo aqui, o lavanda é sempre um coringa. Essa pinda aqui tem flores de camomila, além do sal, e tem a lavanda. Então eu misturei a camomila com lavanda. O aroma é fantástico e imagina quando a gente aquece, que aroma delicioso que o nosso cliente recebe. Mas, por exemplo, se a pessoa estiver sofrendo de depressão, estiver melancólica, você pode colocar o sal, você pode colocar as gotinhas de bergamota, por exemplo, de óleo de tangerina, que vai dar um up nesse seu cliente e, além de relaxar, ele vai sair mais motivado. Outra que eu quero mostrar para vocês também, que eu gosto muito, é de trabalhar sempre a cromoterapia, que é uma terapia integrativa. Ela vem otimizar todas essas
dessas massagens, principalmente a massagem manual. Então a gente consegue, através da colocação da luz, e ela pode ser no ambiente, como ela pode ser no tratamento local, a gente consegue relaxar e tratar de maneira mais efetiva. Laranja é muito indicado também para bursite. Então, de repente, se você tem um cliente, um paciente com bursite, você pode utilizar a cromoterapia. A gente vai fazer os benefícios da cromoterapia, que é uma terapia muito antiga, né, dos povos antigos, os gregos, os egípcios, o povo da Atlântida utilizava essa terapia. Claro que não era com luz de LED, eram com raios solares, com cristais, com pétalas de flores, mas era sempre tratando a cor relacionado ao problema, a desordem que aquela pessoa tinha. Antigamente, as pessoas não tinham o conhecimento e a tecnologia que a gente tem hoje, né? Os povos antigos não tinham, mas eles se tratavam, eles se cuidavam com o quê? Com massagem, com as cores, com os chás, né? Com a parte de fitoterápicos. E então esse conhecimento todo, toda essa ciência empírica que a gente traz para nossa profissão, ela é muito rica nos tratamentos. Gosto de frisar, são sempre complementares ao tratamento convencional médico. Então, se a pessoa tem uma doença, ela precisa sim ser atendida pelo médico, mas ela também precisa ser atendida por nós, profissionais de massagem, por nós terapeutas integrativos. O nosso trabalho vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. O nosso conhecimento, a nossa entrega, ela vai fazer diferença. Não sejam profissionais só da parte física.